Olá, minhas maravilhosas! Bem-vindas ao meu canal. Para você que é nova e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, não custa nada, aperta no botãozinho, já se inscreve. O meu nome é Ana Sete, eu sou consultora de imagem e estilo, trabalho focado no mundo GG, desenvolvimento da imagem e planejamento, carreira, branding, posicionamento de marca, enfim. Eu trabalho com todas essas áreas e eu estou aqui hoje para ajudar você a se reencontrar aí no seu estilo, a entender qual é o momento que você está vivendo agora e ajudo você a entender que você não precisa esperar emagrecer para você se amar e você ser feliz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os biotipos. É isso mesmo, para que você consiga entender um pouquinho como é o biotipo, como é o seu corpo e entender também aquilo que vai te favorecer e aquilo que pode não te favorecer na hora de se vestir. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, já deixa uma curtida aqui pra mim, que é muito importante para fazer com que o meu vídeo alcance mais mulheres. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 5 biotipos que existem corporais, tá? Estou falando de biotipos corporais, geralmente você vai ouvir, às vezes, nomes diferentes, tá? Mas, de modo geral, eles têm as mesmas características. Como assim, Ana? Que nem, por exemplo, o biotipo maçã, em alguns lugares você vai ver falando que é o biotipo oval, por exemplo, tá? Aí tem um outro também, que é o biotipo pera. O biotipo pera, ele geralmente, em alguns lugares, você vai ouvir falar, corpo pera, ele é o triângulo, mas às vezes, popularmente, você vai ouvir as pessoas falarem, corpo pera, que quer dizer o corpo triângulo. E eu vou explicar um pouquinho sobre as características de cada um desses aqui para vocês e também vou deixar na descrição. O primeiro biotipo que eu vou falar para vocês é o biotipo mais desejado do mundo, falando em padrão, harmonia visual e beleza, que é o corpo ampulheta. Ele é o padrão de biotipo mais desejado aí pela mulherada, né? Que ele vocês vão me ver olhando aqui pro lado, gente, que tem algumas coisinhas, algumas colinhas e algumas características que eu coloco no meu bloco de anotações no computador. E aí, para não esquecer de alguns detalhes importantes, vocês vão me ver de vez em quando olhando pro lado aqui, para poder eu estar dando uma pincelada na minha colinha e não esquecer de falar nada aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O ampulheta é um biotipo caracterizado por uma cintura mais bem definida, por isso que eu disse que geralmente ele é o biotipo mundialmente mais desejado pelas mulheres quando você fala de equilíbrio visual. Ele é aquele formato de corpo que a mulher ela tem a cintura mais fininha em relação às proporções do ombro e do quadril, ou seja, é aquela mulher que ela literalmente ela é uma ampulheta, ela parece um violãozinho, né? Então, esse tipo de biotipo, ele tem os quadris e bustos proporcionais. As mulheres com esse biotipo costumam ter uma silhueta equilibrada e são frequentemente vistas como o padrão clássico da beleza feminina. É o que eu acabei de dizer. Não é o que a maioria de nós temos, mas popularmente, assim, falando de beleza e padrão de beleza, é um dos biotipos mais bem desejados. É o biotipo ampulheta. Vamos lá, nós vamos falar sobre a mulher do biotipo pera. O biotipo pera é aquele que eu falei para vocês, que é o modelo em triângulo, tá? Alguns falam pera e alguns falam triângulo, mas se trata do mesmo biotipo, ou seja, as mesmas características. São mulheres com o biotipo elas têm o quadris mais largo em comparação ao busto, então por isso que é chamado de triângulo, porque ela de fato, aquela mulher que ela parece um triângulo, né? A parte de baixo do quadril é mais larga, a cintura um pouquinho mais afinadinha e os ombros são menores, então também falando de padrão de beleza, também visualmente é um dos biotipos mais desejados pelas mulheres, né? A cintura geralmente é bem definida, mas a parte inferior do corpo é mais volumosa, é o que eu falei pra vocês em relação ao quadril, né? Do quadril pra baixo, a mulher é aquela que tem aquele violãozão, que ela tem mais volume aí na parte do quadril, tem uma cintura definida, mas a parte de cima é mais fininha, né? Esse biotipo, ele é comum e pode ser muito feminino
e atraente. Então é considerado aquelas mulheres ali do corpão, né? Que a gente fala, aquele mulherão, mulherão do corpão. Então a mulher que tem esse biotipo é caracterizado pelo biotipo ou pera ou triângulo. O outro biotipo é o maçã. O maçã, ele também é conhecido como o oval, tá, gente? O biotipo maçã, ele é caracterizado por um tronco mais largo, com a parte do peso visual concentrado mais na parte superior do corpo, incluindo o busto e a cintura, ou seja, é aquela mulher que ela não tem muita proporção de cintura, ela tem um volume visual maior aqui na região dos seios, ela tem pouca cintura definida, então é aquela mulher que ela realmente é como se fosse um retângulo, ela não tem muita definição na região do tronco, tá? As pernas podem ser mais finas e os braços também. Esse biotipo pode dar uma aparência mais robusta na parte superior. É o que eu falei, geralmente na parte da cintura, da linha da cintura, do abdômen para cima, ela pode ter uma aparência maior, um pouco, não chega a ser desproporcional, mas ela dá a impressão de uma parte mais volumosa da cintura para cima. E a parte de baixo, ela pode ser aí, ela não vai sobressair, então não vai ter aquela impressão de que ela é acinturada. Ela é uma mulher que tem o corpo mais quadrado, que a gente fala mais retangular, tá certo? Com poucas formas definidas na linha da região aí da cintura. O retângulo, ele é muito semelhante ao oval, só que o oval, a mulher ainda tem uma linha leve de cintura, não acentuada, mas a mulher ela ainda tem uma linha leve, ela não é totalmente quadrada, tá? O retângulo, a mulher, ela parece bem quadrada mesmo, sabe? Quando a gente fala, ai, nossa, parece que eu tô quadrada. É o biotipo dela que muitas das vezes tá meio que quadrado, assim, porque não tem cintura, não tem aquele alinhamento de cintura, tá? Isso pode variar por uma série de coisas, mas o principal disso, de fato, é o biotipo, é a genética, tá? Ana, só a mulher gorda que tem esse tipo de biotipo? Não, não. Existem muitas mulheres magras que também tem esse biotipo aí de retângulo, tá? Um biotipo onde a mulher não tem cintura definida, ela não é acinturada. Eu vou só dar um exemplo para vocês aí muito real, que vocês vão se identificar com o que eu tô falando. As gringas, por exemplo, ou as japonesas, as chinesas, elas são pequenininhas ali, mas se você analisar, elas têm um corpo mais retinho, elas não têm muita cintura e quadril definido, tá? Então, se você parar para lembrar um biotipo, as orientais geralmente são assim, elas são bem retas, assim, elas geralmente não têm muita definição de cintura e quadril, então elas entram e caracterizam o biotipo mais no retangular, tá certo? O biotipo muitas das vezes é associado, só para complementar, a uma aparência mais atlética, porque elas têm os ombros, o busto e o quadril, e são todos mais ou menos da mesma largura, foi o que eu acabei de falar, tá? Todos mais ou menos da mesma largura. Então, geralmente, as orientais têm o corpo muito semelhante ao retangular, o biotipo, e se você analisar as atletas também, as atletas, aquelas meninas que jogam vôlei, fazem natação desde muito cedo, elas fazem aquela ginástica olímpica, elas geralmente acabam ficando com o corpo assim, até por conta de definição de músculo também em algumas áreas. Então, o corpo delas ficam mais aí pro retangular também. E o último, e o menos desejado, tá, gente? Não menos importante, mas o menos desejado visualmente pela maioria de nós é o triângulo invertido. O triângulo invertido, ele é caracterizado por ombros mais largos e quadris mais estreitos, tá? Ou seja, de fato, a mulher, ela é um triângulo mesmo, invertido. Ela tem a parte de cima maior e a parte de baixo menor. Então, falando da pré-consultoria e na hora de vestir, ele é o biotipo que mais desafia a gente na hora de trazer proporções, pra gente ficar ali visivelmente
proporcional. Então, ele é um biotipo que ele dá um pouquinho mais de trabalho na hora de trazer equilíbrio na hora de vestir. E muita mulher erra por escolher as peças erradas e acaba enfatizando ainda mais esse triângulo invertido. Por exemplo, mulheres que acabam colocando blusas mais largas na parte de cima, calças muito justinhas na parte de baixo. Esse efeito, na verdade, enfatiza ainda mais esse efeito. Então, se é uma coisa que a mulher deseja disfarçar, ao contrário, ela vai enfatizar um pouco mais, tá? Então, vamos lá. O triângulo invertido é caracterizado por ombros mais largos e quadris mais estreitos. As mulheres com esse biotipo podem ter um busto muito mais volumoso, mas a parte inferior do corpo é mais fina. Isso cria uma silhueta que se assemelha a um triângulo invertido. Os biotipos, eles ajudam a gente a entender melhor as diversas formas do corpo feminino. E elas são muito úteis na hora de ajudar a gente a fazer as escolhas certas para o nosso guarda-roupa. Ou seja, entender qual é o seu biotipo vai ajudar você a valorizar as partes do corpo que você deseja enfatizar e ajuda também você a minimizar, ou seja, a disfarçar as regiões que você deseja ali dar uma camuflada, ou seja, que você queira esconder. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Na nossa pré-análise de imagem e estilo totalmente online, eu ajudo você a descobrir aí mais ou menos como que é o seu biotipo. Por que mais ou menos, Ana? Porque a análise de biotipo, ela é muito mais criteriosa, então geralmente precisa da fita métrica para a gente fazer aí essa análise com mais precisão. Mas, na pré-consultoria, eu ajudo você a entender em mais ou menos qual dos dois biotipos você se enquadra. Geralmente, a maioria das mulheres, quando elas estão entre o formato pera, que é o formato triângulo, e o ampulheta, muitas das vezes elas se confundem um pouquinho ali, porque eles têm proporções eles têm aparências semelhantes, porém tem diferença nas suas proporções. Então, geralmente, a mulher que tem o corpo ampulheta, ou ela tá entre o ampulheta ou ela tá entre o corpo triângulo, tá? E geralmente a mulher que ela tá no corpo oval, ela tá entre o oval e entre o retângulo. O único que não tem erro, que é visivelmente fácil de qualquer pessoa perceber, é a mulher de triângulo invertido, como eu falei pra vocês. Esse é um biotipo que ele é muito fácil da gente bater o olho e perceber. Os outros dois, eles confundem um pouquinho. Porque, como eu disse, as suas características elas são diferentes, porém visivelmente a olho nu elas são semelhantes. Por isso que eu digo para vocês que na pré-análise eu auxilio você a entender mais ou menos qual que é o seu biotipo. E porque eles têm características diferentes, como eu falei, porém eles têm aparências bastante semelhantes. Inclusive, na hora de vestir, um estilo, um biotipo meio que complementa o outro, tá? Então, muitas das vezes aquilo que fica bacana para o corpo ampulheta, ele muitas das vezes ele veste muito bem no corpo triângulo também, ou vice-versa. A mesma coisa é o corpo retângulo e o corpo oval. Muitas das vezes as características na hora de vestir favorecem que são muito próximas também. Só o triângulo invertido que tem características muito mais específicas na hora de vestir, tá certo? E com a pré-análise a gente consegue ajudar você a entender qual é o seu biotipo e também qual é os seus estilos. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, que são os 7 estilos universais. Se você já gostou de conteúdos como esse, já deixa uma curtida aqui pra mim, já se inscreve no canal para fazer com que o nosso trabalho alcance mais mulheres e mães maravilhosas que querem se amar, se importar com a imagem e que estão aí acreditando que não podem se vestir bem, não podem ser bonitas e que precisa esperar emagrecer para ser feliz. O que não é verdade, tá certo? Para se vestir bem, ser feliz, você só precisa ter um corpo e ter coragem e viver. Mas acompanhar as minhas dicas aqui também vai ajudar você a fazer escolhas muito mais assertivas, que irá te trazer muito mais confiança no seu branding e na sua imagem pessoal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.